Graça e paz a todas. Sejam bem-vindos a essa live. E hoje nós vamos falar sobre como orar pela restauração do casamento. Muita gente me pergunta como eu orava. Se eu orava em pé, se eu orava deitada, se era de joelhos, quanto tempo eu orava, o que eu falava. E a realidade é que existem, sim, alguns princípios para que nossas orações sejam respondidas por Deus. Mas o que vai fazer a diferença é a coerência entre aquilo que nós falamos, entre aquilo que nós colocamos diante de Deus através da oração e as nossas ações. Embora eu acredite que Deus, na sua infinita misericórdia, responde até mesmo aquelas orações mais singelas de pessoas que nem estão em obediência a Ele, eu também acredito que existem situações em que precisamos nos posicionar de uma maneira diferente para termos nossas orações atendidas por Deus. E para te ajudar a saber como orar pela restauração do seu casamento, eu quero compartilhar alguns pontos que eu considero importantes. E antes de finalizar esse vídeo, essa live, eu quero compartilhar com você uma oração que chamou a atenção de Deus, que moveu o coração de Deus e que mudou a história de algumas pessoas. Bom, vamos lá, vamos a esses princípios. O primeiro princípio, o primeiro ponto que você precisa levar em consideração na hora de orar pela restauração do seu casamento é o perdão. Não existe restauração de casamento sem perdão. Você ora, você pede a Deus para trazer seu marido de volta, para que a restauração do seu casamento aconteça, mas você não consegue perdoar, seu coração está cheio de mágoa, de ressentimento, de ira, de amargura. Só que a palavra de Deus, ela diz que se nós não perdoamos aqueles que nos fizeram algum mal, Deus também não nos perdoa. Então, se você ora pedindo pela restauração do seu casamento, mas não consegue liberar perdão para o seu cônjuge, a restauração não vai acontecer. Se você tem essa dificuldade, ore a Deus pedindo para te ajudar a liberar esse perdão. E entendendo que perdão não é sentimento, é decisão. Então, decida perdoar se quiser realmente que a restauração do seu casamento aconteça. O segundo ponto importante em relação a orar pela restauração do casamento, ou para qualquer outra situação, tá, gente? Qualquer outra situação que você esteja vivendo, é a fé. Não adianta orar, pedir, falar e não acreditar que a restauração do seu casamento seja possível. E não acreditar que mesmo diante das circunstâncias adversas e contrárias, a restauração seja possível. Ore com fé, acreditando que aquilo que você está pedindo, Deus vai fazer de acordo com a vontade dele. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você orar, dizer que você acredita, que Deus vai fazer, que Deus pode, mas você é incrédula. Uma hora você acredita, outra hora você não acredita mais e fica o tempo todo oscilando diante das circunstâncias que você está vivendo. O terceiro ponto é a desobediência. Gente, fala sério. Se você está lutando pela restauração do seu casamento, você precisa estar posicionada para isso. E uma das coisas que acontece com algumas pessoas é que elas ficam com aquele sentimento de tô perdendo tempo, vou abrir brecha para uma outra pessoa entrar na minha vida. E começa um outro relacionamento e entra numa outra relação de cabeça e com certeza vai quebrar a cara lá na frente. Desobedece a Deus. Deus manda fazer de um jeito e a pessoa faz de outro. Outra coisa, tá buscando pela restauração, mas tá curtindo com os amigos na balada, saindo para beber, saindo para festinhas, como se a restauração do casamento, como se buscar pela restauração do casamento fosse um morango, como dizem, né? Não é, gente.
Você precisa se posicionar, saber o que você quer. Você não vai deixar de viver, você não vai deixar de curtir a sua vida, mas de uma maneira saudável, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que não afaste você de Deus. Tem uma mosca insuportável aqui, para variar. O quarto ponto é a soberba, arrogância, altivez, pessoas que não se dobram, pessoas que são altivas, pessoas que têm o rei da barriga, sabe? Que, não, mas foi ele que errou e é ele que tem que se prostrar e é ele que tem que se humilhar. Não, você que tem que se humilhar primeiramente diante de Deus, se prostrar diante de Deus, se tornar uma pessoa humilde e quebrantada diante de Deus, para que suas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. O quinto ponto, pecado. Pecado, gente, o pecado faz separação entre o homem e Deus. É claro que nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós precisamos lutar contra o pecado a cada dia. Nós precisamos lutar contra a nossa carne a cada dia. E tem pessoas que não fazem a mínima questão de lutar contra o pecado. Como eu falei, tem pessoas que estão buscando pela restauração, mas estão se relacionando com outra. Então, de namorico, ou já foram morar juntas, não sabem aquilo que realmente querem. Não sabem aquilo que realmente estão buscando, qual o objetivo que elas têm. Então, cuidado com isso. Procure andar em obediência a Deus. Procure ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e obedecer, para que ele possa ouvir sua oração e perceber que está em coerência com as suas atitudes, com aquilo que você tem feito no seu dia a dia. Outro ponto, gente, idolatria. Pessoas que idolatram o cônjuge, que o cônjuge é o tudo na vida dela, que a separação aconteceu e a vida dela acabou. Ela não consegue mais respirar, ela não consegue mais viver, ela não consegue mais andar, ela não consegue fazer mais nada, porque ela perdeu, de certa forma, essa pessoa. O marido era o tudo dela, era o Deus dela. E Deus, ele está permitindo que você passe por essa perda, por essa separação, para que você enxergue, perceba que o seu marido não pode ser o seu Deus. Que você não pode, não deve idolatrar o seu marido, colocar ele no altar que é de Deus. Então a idolatria, ela pode atrapalhar a restauração do seu casamento de acontecer. Então ore adorando e depositando e entregando o seu coração completamente para Deus, entendendo que você precisa dele, só dele. O seu marido, ele é seu companheiro. Ele é aquele que veio para te completar, mas aquele que te preenche por inteiro é o Espírito Santo. Então tire do altar do seu coração o seu marido e coloque Deus. Outro ponto, gente, importante. Pedir segundo a vontade dele. Pedir segundo a vontade de Deus. E eu costumo dizer também que é importante que nos momentos em que você estiver orando, que você ore a palavra. Ore a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que se eu quiser e se eu te ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor odeia o repúdio, que o Senhor não se agrada de divórcio. A tua palavra diz que tudo aquilo que eu fizer vai dar certo. A tua palavra diz que onde eu colocar minhas mãos vai prosperar. Use a palavra de Deus na sua oração, porque Deus não tem como ir contra a palavra dele. Então seja sábia no momento da sua oração e ore a palavra, porque isso também faz toda a diferença.
E uma oração que chamou a atenção de Deus foi a oração de Ana. Um dos motivos que nos levam muitas das vezes a não termos nossas orações respondidas é porque oramos para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio deleite, para satisfazer as nossas vontades, o nosso ego. E é isso que acontece muitas das vezes quando se busca pela restauração do casamento, quando se ora pela restauração do casamento, principalmente no começo dessa fase, né, de deserto, de separação. Por quê? A pessoa ora pedindo para o marido voltar, aquela coisa toda, porque ela quer que aquela dor dela acabe, ela quer que aquele vazio que ela está sentindo seja preenchido pela presença do marido. E a oração que chamou a atenção de Deus foi a oração em que Ana, ela pediu não para o seu próprio deleite, não para o seu próprio benefício, não para satisfazer a sua vontade. Porque Ana era uma mulher estéril, ela era amada pelo marido, mas ela tinha uma concubina que era mãe e afrontava Ana. E o que acontecia? Todo ano ela ia até o templo para orar e sempre pedindo a Deus que abrisse a madre dela, que ela gerasse filhos. Mas certamente, no fundo, no coração de Ana, existia aquele sentimento prepotente, orgulhoso, de que ela precisava de um filho para mostrar para a sociedade que ela tinha um filho, para mostrar para a Penina que ela também tinha um filho. No fundo, era esse o sentimento dela. Ela não queria aquele filho porque ela queria que aquele filho trouxesse benefícios ou abençoasse a vida de outras pessoas. Ela queria que aquele filho sarasse, de certa forma, a dor dela, a vergonha dela. E quando Ana foi ao templo de uma maneira diferente, quebrantada, humilde de coração, ela fez uma oração que chamou a atenção de Deus. Porque ela, embora não estivesse nem conseguindo expressar com palavras aquilo que ela estava pedindo, ela fez algo diferente. Ela falou para Deus que se Deus desse a ela um filho homem, um filho varão, ela o devolveria no altar dele, para que ele o servisse, para que ele fosse um profeta. Então aquela oração, ela chamou a atenção de Deus, porque Ana não estava orando para o seu próprio benefício. Ana estava orando em prol de algo que iria alcançar outras pessoas, que iria impactar a vida de outras pessoas, que iria transformar a vida de outras pessoas. E Deus ouviu aquela oração e concedeu a Ana um filho que se chamou Samuel, que foi o profeta que ungiu o rei Davi. E Ana entregou Samuel e teve outros filhos. Então foi essa oração que chamou a atenção de Deus. A oração que não era em prol só do benefício que favorecia a ela, mas a oração que atingiu, que alcançou outras pessoas, através daquela entrega de Ana, através daquela atitude de entregar o filho dela para crescer ali, para ser ensinado como um profeta, levou esse filho a ser o profeta que ungiu a Davi, que é a descendência do nosso Jesus. Então aquela atitude dela alcançou muitas vidas, porque hoje, se eu e você estamos aqui, se recebemos de Deus a salvação, a graça, a misericórdia, foi porque pessoas lá atrás tomaram uma atitude que, em primeiro lugar, elas abriram mão das suas próprias vontades. E essa atitude alcançou muitas vidas. E eu vejo que algumas pessoas, às vezes, fazem orações até contrárias. Oram para que Deus venha fechar a madre da mulher estranha. Oram para que o marido sofra um acidente, para que o marido fique doente, para que o marido perca tudo, para que a mulher sofra acidente, para que a outra mulher sofra acidente. Enfim,
As pessoas fazem algumas orações que são contrárias, visando o seu próprio benefício, visando o seu próprio deleite, e Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Ah, Juliana, mas eu estou pedindo para Deus não permitir que a mulher estranha engravide. Sim, então peça isso, para que Deus não permita com que essa mulher, ou que a mulher estranha, fique grávida do seu marido, venha conceber um filho do seu marido. Mas ore de forma que não venha prejudicar a vida dessa pessoa, sabe? Ah, fecha a madre dela. Então você está pedindo para Deus tornar essa mulher estéril em favor de algo que venha favorecer a você? É isso mesmo que você está pedindo? E você acha que Deus vai ouvir essa oração? E você acha que Deus vai atender a essa oração egoísta? Não, Deus não vai atender. Então a melhor forma que você tem de orar pela restauração do seu casamento, entrando em concordância, em coerência daquilo que você fala com as suas atitudes. Você ora muitas das vezes para que Deus transforme a vida do seu marido, mas vive amaldiçoando a vida do seu marido, dizendo que ele não muda, que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, você fala uma coisa e você age de uma maneira completamente contrária. E o que vai fazer a diferença, o que vai mudar a história, o que vai levar o seu casamento a ser restaurado é essa concordância, é esse encaixe entre o que você fala e as suas atitudes e as suas ações. Então, a partir de hoje, ore usando a palavra primeiramente. E para usar a palavra na oração, você precisa conhecer a palavra. Então, medite na palavra. Conheça a palavra de Deus, para que você possa usar a palavra nas suas orações. Perdoe, seja humilde de coração, obedeça a Deus. Não abra portas e oportunidades para que outra pessoa entre na sua vida, porque você ainda está passando por um processo de cura e restauração e não tem lógica você já entrar em outro relacionamento, porque você vai quebrar a cara de novo. Outra coisa, tenha fé naquilo que você está pedindo a Deus, nas coisas que você tem orado a Deus. Não coloque seu marido como um Deus na sua vida. Não seja idólatra, nem do seu marido e nem da restauração do seu casamento. E procure fugir do diabo, do pecado, das coisas que afastam você de Deus, das coisas que impedem você de ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais sincero com Deus. Então, o último ponto é o pedir mal. Pede e não recebe porque pede mal. Porque pede para o seu próprio deleite, por egoísmo, para a sua própria vontade. Então, quando você orar pela restauração do seu casamento, ora primeiramente pela restauração da sua vida e a restauração da vida do seu esposo, pela salvação dele, pela transformação dele. E para que através dessa mudança de vida que você tem orado pelo seu esposo, para que através disso outras vidas sejam alcançadas, outras pessoas sejam abençoadas. Ore para que Deus salve a mulher estranha, para que ela tenha uma oportunidade de ter um encontro com Deus, para que ela tenha a oportunidade de ser salva, de se libertar dos seus pecados. Se ela tem um marido, se ela se separou do marido para ficar com seu esposo, ore para que Deus restaure essa família, para que Deus restitua essa relação, para que essa mulher encontre um homem solteiro para que ela seja feliz se ela for solteira. Ore pelos seus inimigos e Deus ele vai te recompensar, ele vai te surpreender. E eu espero que esses pequenos detalhes que eu citei aqui possam fazer a diferença na sua vida, nos momentos em que você estiver orando. Todas as vezes que você começar a falar com Deus, conversar com Deus através da oração,
que você venha se lembrar que tudo aquilo que você fala precisa estar de acordo, precisa estar em coerência com as suas atitudes. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim, aconteceu até agora há pouco tempo, num dos grupos de mentoria das 7 semanas. Uma pessoa que disse que sempre pedia a Deus para que o relacionamento do esposo com a mulher estranha acabasse, que ela voltasse para o marido dela, uma coisa assim. E aconteceu. E quando aconteceu, essa pessoa duvidou. Ah, mas será? Ah, mas será que eu não estou sendo enganada? Será que eu não estou sendo iludida? Será que não está falando isso só para me enganar? Às vezes você pede algo a Deus, e quando Deus realiza, você duvida de que foi Deus que realizou. E quando Deus realiza, você duvida de que suas orações estão sendo atendidas, de que suas orações estão sendo respondidas. Então não duvide, não duvide. Se possível, faz um caderninho de oração. Escreve sobre cada coisa que você tem orado, sobre cada pedido que você tem feito a Deus, para que lá na frente você possa olhar esse caderno e reconhecer quantas coisas o Senhor tem feito por você. Isso aí, Fabiana. Amadas, é isso. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Quem chegou agora não conseguiu assistir desde o começo, a live vai ficar salva. Assim que eu encerrar, você volta para assistir de novo, faz as suas anotações e começa a colocar em prática na sua vida, para que você venha, através das suas atitudes, através da sua oração, mover o coração de Deus, para que a restauração do seu casamento possa acontecer e muito em breve você possa me contar o seu testemunho, tá bom? Beijo, fique na paz e até